Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 39, dos versículos 1 e 2. Ele investiga a sabedoria de todos os antigos, ocupa-se das profecias, conserva as narrações dos homens célebres, penetra na sutileza das parábolas. Quando eu estava aqui em meditação, o que vinha muito forte no meu coração é: quando estamos seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, e se acontece alguma coisa, não é só porque paramos de observá-lo, paramos de segui-lo com constância, é porque também paramos de observar todos aqueles a qual pagaram um grande preço e chegaram à qualidade de santos e santas. Não só nos desviamos quando paramos de olhar para o Senhor, mas quando paramos também de observar o exemplo de todos aqueles que pagaram um grande preço para permanecerem fiel ao Senhor até o último dia de vossas vidas, e onde os seus nomes são lembrados até hoje. O meu santo de devoção é Santo Antônio de Pádua. Ele abriu mão de tudo para seguir o nosso Senhor. Uma frase que ele cravou muito forte em mim, em meu peito, foi: falar a verdade gera perseguição. E muitas pessoas, ou talvez todos, ainda não estão preparados para a verdade. E a verdade que cura e liberta é a verdade do Evangelho. Muitos gostam quando só está ali confortando com aqui passagens que são bonitas, mas quando confronta com a verdade propriamente como ela é dita, tendem a fugir. E fogem por quê? Pararam de observar ao nosso Senhor e principalmente pararam de seguir o exemplo de todos aqueles que chegaram aqui à plenitude da graça, ganhando aí a coroa da vitória, né? Merecendo a coroa da vitória e adentrando-nos nos reinos do céu. O que vem muito forte no meu coração é muitos irmãos e irmãs que estão realmente querendo abandonar ou já estão ficando pelo caminho. Não só porque pararam de observar o nosso Senhor, mas que pararam aqui de observar o exemplo de todos os nossos irmãos e irmãs que pagaram um alto preço. Por isso nos traz: ele investiga a sabedoria de todos os antigos, ocupa-se das profecias. Para nós, quem são os antigos? Olhemos para a Sagrada Escritura, por isso temos que meditar. Todos os nossos irmãos e irmãs que chegaram aqui, né, ganharam, conquistaram a coroa da vitória, pagaram um alto preço. E não foi sobre elogios, muito menos aplausos, foi pagando o preço. Foi sobre escárnios, foi sobre apontar de dedos, acusações, prisões, insultos, chicotadas. Pegamos aqui o exemplo de Paulo, um dos maiores aqui pregadores, profetas das Sagradas Escrituras. Não foi sobre aplausos que ele conquistou o nome de Paulo, porque antes era Saulo, um perseguidor, matava cristãos. Mas ali, quando ele caiu, se levantou um dos maiores pregadores da Igreja Católica Apostólica Romana. E isso aqui investiga a sabedoria dos antigos. É um exemplo para nós seguirmos. Tá difícil? Vamos aqui olhar a vida de Paulo, que não foi fácil. Vemos todos na atualidade grandes pregadores, grandes pregadoras que estão pagando um alto preço, que estão sendo também exemplos para nós a seguir. E o que você está vendo em coach? Frases bonitas não convertem ninguém. Frases bonitas não convertem ninguém. Uma boa oratória talvez conduza você àquilo que chamamos, né, de
irrealidades. Aquele choro, né? Que você escutou aquela palavra bonita, não. Para de viver de irrealidades. A realidade é pagar o preço do Evangelho. É não parar de observar quem chegou aqui à plenitude da graça. Temos muitos exemplos de homens e mulheres nas Sagradas Escrituras. Agora, a irrealidade é quando eu fico observando aqueles homens e mulheres que ficam falando coisas bonitas, achando que têm sabedoria e não têm, não estão pagando preço. Pois a própria palavra nos traz que a sabedoria quem dá é Deus. Se uma pessoa não está pagando preço, não segue a Deus, mas tem uma boa oratória, é irrealidade, é uma ilusão passageira. Você acha que aquilo está sendo bom, mas não está te conduzindo a lugar nenhum. Você olha para a vida da pessoa e ela está, na verdade, se enriquecendo, mas não está conduzindo ninguém a seguir Jesus. Não está falando para ninguém, reconheça os seus pecados. Por isso que eu falei anteriormente, quando a palavra nos confronta através dos nossos pecados, é onde paramos muitas vezes de observar quem pagou o preço e estamos parando de observar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para de viver de ilusões, meu irmão e minha irmã. Se você se colocou à disposição do Senhor, por isso nos traz a palavra. Entrou para o caminho de Cristo, prepara a tua alma para a prova. E como é que eu vou saber suportar no dia aqui as tribulações, as provas, as decepções? É olhando para o Senhor e também olhando para a vida de todos aqueles que pagaram um grande preço. Não é a vida do bonitinho, da bonitinha, que está todo penteado, todo cheirosinho, todo cheio da modinha do mundo, porque ele fala bonito. Não. Quem estende a mão para nós nos momentos mais difíceis e nos momentos felizes também é nosso Senhor. E como é que a gente vai saber suportar também? Investiga a sabedoria dos antigos. Todos aqueles que pagaram um grande preço. Aqui no versículo 2 nos traz, conserva as narrações dos homens célebres. Se você for pesquisar aí a frase de todos os santos e santas, você vai ver o tanto de sabedoria que cada um adquiriu aqui, seguindo ao Senhor. E é nisso que eu e você temos que nos amparar muitas vezes. Mas está difícil seguir ao Senhor. Quem vai te dar um bom exemplo para continuar seguindo não é fulano ou cicrana, que está vivendo de modinha, adquirindo seguidores. Não. Começa a mandar falar de nosso Senhor, para ver se todas as pessoas continuam seguindo. Aí que está. Pagar o preço, meu irmão e minha irmã, vai além do que imaginamos. É muito gostoso, é muito bom seguir quando tudo está indo aqui tranquilamente. Nos recordemos, por isso, temos que nos amparar em todos aqueles que pagaram um grande preço. Nos recordemos de Jó. Estava tudo 1001 maravilhas. Mas o Senhor permitiu que ele fosse tocado pelo inimigo. Perdeu filhos, viveu o luto, perdeu os bens, perdeu tudo. Mas persistiu, perseverou até o final. E foi acumulado de muitos mais bens. Os filhos deles, nos traz a palavra, as filhas eram as mais belas que existiam. E Jó morreu cheio de anos e muito feliz. Agora, por qualquer coisinha, você para de seguir Jesus. Porque dentro da igreja fulano fez isso, fez aquilo. A salvação é individual. Não olhemos para quem está caindo. Ao contrário, rezemos por ele, mas observemos atentamente quem está pagando o preço. Quem está pagando o preço. É aí que eu tenho que olhar. Veio muito forte para mim também uma frase muito conhecida de São Bento. Ore et labora. Ore e trabalhe. Está no trabalho? Oração mental. Vai pensando em todos aqueles, uma frase que você viu de um santo, de uma santa católica, apostólica romana. É aí que você tem que se amparar, meu irmão e minha irmã. Seguir a Jesus, vai chegar um determinado momento que seremos aqui colocados à prova. Sim, seremos colocados à prova. E como é que eu não farei para cair?
Continuar a observar o Senhor e olhar o exemplo de todos os nossos irmãos e irmãs que pagaram um grande preço. Tem tantos santos e santas aí que você não conhece? Então, use o seu celular para coisas boas agora. Para de ficar olhando coisas prostituídas. O tempo que você está perdendo aí vendo esse BBB que não conduz a nada. Observa a vida dos santos. Medita na palavra. Reflete na vida de todos aqueles que pagaram um grande preço. Olha as Sagradas Escrituras. José do Egito, Davi e tantos outros. Judite, Esther. Você tem aonde se amparar, sim. Você tem exemplos vivos a seguir. Mas até quando você vai preferir seguir aquele ou aquela porque tem grandes aqui, tem muitos seguidores? Pede para falar de Jesus, para ver se vão permanecer. Quando eu olho aqui, quem está me seguindo muitas vezes está aumentando, daqui a pouco um monte sai. Por quê? Não soube perseverar. É uma ilusão. Começou bem, mas terminou mal. E o Senhor aqui não quer saber como você começou, mas quer saber como você vai continuar até o final. É perseverando, é pagando o preço, é não tirando os olhos do Senhor. E principalmente, aqui, investiga a sabedoria dos antigos, de todos aqueles que pagaram um grande preço. Não sei qual é o momento da sua vida agora. Se você está vivendo luto, se você está vivendo uma perda, um desemprego, ou seja o que for. Permanece. Ore et labora, ore e trabalhe. Permanece firme e fiel. Está difícil? Olha o exemplo de todos aqueles que pagaram um grande preço e perseveraram até o final. Não viva de ilusões, coisas irreais. Ah, tá falando bonito aqui, olha, eu vou começar a seguir. Mas aonde ele está falando para você reconhecer seus pecados? Veja, de novo, todos os vídeos dessa pessoa que você segue. Qual momento ele foi que falou assim: reconheça os seus pecados, muda de vida e siga o Senhor Jesus? Pois é. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.